Vou falar sobre o autoexame da mama. O autoexame, ele não substitui o exame de um profissional, ginecologista, mastologista ou um enfermeiro habilitado. Também não substitui o exame de imagem. Ele deve ser feito mais ou menos 7 dias após o período menstrual e em mulheres acima de 20 anos de idade. Para quê? Para se conhecer, para saber como que é o seu seio. Os seios não são iguais, eles têm diferença de tamanho, de formato. Então a gente vai conhecer o nosso seio para se detectar quando tiver alguma diferença. E por que mais ou menos 7 dias depois do período menstrual? Porque depois desses dias, a mama já está menos inchada, menos dolorida, com menor volume e a gente já está com menor retenção de líquido. Para que a gente vai fazer esse exame? Para poder prevenir os nódulos benignos, visualizar secreções e detectar problemas hormonais. Como que vai ser feito esse exame? Esse exame deve ser feito, primeiramente, na frente de um espelho. Você fica de pé e faz a pose da Mulher Maravilha, que é essa aqui. De pé, aí você analisa como que é o seu seio, como que é o formato, como que é a cor. Vai visualizar, vai ver se tem alguma retração, vai perceber o movimento, faz assim com o ombro para frente, a simetria do seu seio, dos seus mamilos, a cor deles, vai perceber se tem alguma irregularidade, se tem algum edema. Então, esse primeiro exame, depois faz esse movimento e percebe a movimentação do seu seio. Coloca as mãos aqui na frente e percebe como ele se movimenta. Tem alguma coisa que retrai ele na hora do movimento. Tudo isso, claro, sem sutiã, de frente ao espelho, tá? Pode colocar também as mãos para cima para perceber também o movimento. Para fazer o exame com o seio, para analisar os nódulos, se tem ou se não tem, e a estrutura do tecido mamário, o ideal é fazer embaixo do chuveiro. Você vai pegar, vou pegar a manequim Gabriela e vou mostrar como que deve ser esse movimento. O ideal é você colocar aqui a mão na nuca e fazer o movimento em sentido anti-horário. Com esses 3 dedos, bem com a pontinha dos dedos, você vem analisando toda a estrutura. Vai fazendo aqui com muita calma, embaixo do espelho. A água vai ajudar a esses dedos deslizar melhor, fazer com que o movimento fique mais homogêneo, né? Então faz todo o seio e no finalzinho dá uma apertadinha aqui no mamilo e vê se sai alguma secreção. Faz também do outro lado. Existem mais alguns movimentos que podem ser feitos. É bom fazer mais de um, né? Para se conhecer totalmente. Esse movimento anti-horário pode ser feito ele também aqui, ó, na vertical, com os 3 dedos, na horizontal, e o movimento radial, que é pegar aqui e ir para o centro. Todo o seio deve ser tocado e analisado. A expressão do mamilo sempre deve ser feita, tá? Outro movimento também muito bom para se fazer, para analisar, é relaxar os braços e apalpar as axilas. Deixa o braço bem relaxado e apalpa aqui, procurando um nódulo duro, que tenha dor, para ver se tem alguma coisa nessa axila, que são, nesse caso, na axila, geralmente eles são dolorosos, tá? Esses exames devem ser feitos mensalmente, tá? A pose deitada, o ideal de fazer é com o travesseiro embaixo do ombro. Você deita, coloca o travesseiro embaixo do ombro e eleva o braço. E faz os mesmos movimentos, procurando algum nódulo, alguma deformação. Às vezes pode acontecer do seio estar com alguma alteração. As alterações que podem acontecer são a secreção, né? Um afundamento do mamilo, uma aparência de casca de laranja, um inchaço, edema, pode aparecer dor, que não é tão comum, porque pode ser outra coisa. Existem raros cânceres que parecem como uma inflamação, mas pode acontecer. Mas pode também ser uma coisa mais simples. Então, o ideal é, se acontecer de aparecer algum sintoma diferente, depois de 3 meses já está conhecendo o seu corpo, aí você procura um médico, faz os exames certinho.
Essa secreção é normal sair na mulher. Toda mulher tem secreção. São glândulas que sai líquido mesmo. Às vezes a gente não percebe porque a gente está de sutiã, então não vê. O seio, a pontinha do mamilo, ele não sai um jato único. Ele tem vários ductos para saída dessa secreção. Se acontecer de estar saindo de um único ducto, pode ser alguma coisa preocupante. E como seria uma secreção pouco preocupante? Seria uma secreção saindo de um ducto só, saindo espontaneamente, pode ser uma secreção transparente, cristalina ou avermelhada. Se ocorrer descamação também no seio e coceira, a gente também tem que se preocupar. Se for nos dois seios, pode ser uma simples alergia, mas se for num seio só, pode ser que seja alguma coisa mais séria, então aí teria que procurar um médico. Nos homens, acontece de ter câncer também. Não é assim, muito comum, mas pode acontecer. E um sintoma que aparece no homem é uma secreção. Então, para o homem, nenhuma secreção é normal. Então, o ideal é procurar o médico. Tem alguns medicamentos que também podem causar essa secreção, como sertralina, risperidona, medicamentos contraceptivos orais, medicamentos antipertensivos, como metildopa, verapamil, reserpina, antagonistas do H2, como cimetidina, ranitidina, alguns opioides, maconha e cocaína. Então, a gente tem que sempre ficar de olho. Vamos conhecer o nosso próprio corpo, fazer o autoexame, perceber muito bem como que a gente é. O ideal é se cuidar sempre. A secreção, se sair do tecido mamário de um homem, ela é anormal. Então, o ideal é sempre procurar um médico, tá? O importante é sempre se cuidar. Hoje em dia, o nosso estilo de vida é bem diferente das pessoas mais velhas, né? E fatores que acontecem hoje em dia, por exemplo, a mulher ter filho com mais de 35 anos já é um fator de risco para poder ter um câncer, né? A idade mais avançada, a nossa alimentação. O ideal é sempre se cuidar mesmo. E eu vou contar um caso que aconteceu comigo. Tinha a mãe da senhora para quem eu trabalhava, ela já era de idade, já tinha mais de 70 anos, e ela estava numa roda assim de conversa com algumas amigas dela também, e elas falaram sobre nódulo no seio, e ela falou assim, nossa, eu tenho um. Aí elas falaram assim, nossa, vai lá, né, conta pra sua filha. Ela foi, contou, e aí a filha dela falou assim, não, vamos ali na médica já, ver o que é isso, né? E foi ver, e a médica já pediu os exames e viu que era câncer mesmo, teve que tratar. Então, ela não fazia o autoexame, ela não sabia, foi uma conversa, assim, aleatória que fez ela descobrir que ela estava com esse câncer de mama. Então, a gente tem que sempre ficar de olho, aconselhar as mulheres que estão com a gente, né, nossas mães, avós, todo mundo, para sempre se conhecer, porque o ideal é pegar no começo, né? Quando já está com nódulo, já é um caso bem mais avançado. Mas, às vezes, se você vai ter mais cedo e não tem os exames, porque os exames só são com idade mais avançada, né? Você já pega alguma coisa para conseguir se cuidar mais rápido. Certinho? Boa tarde.